Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Continuando aqui comentando, conversando sobre os livros proféticos da Bíblia Sagrada, até porque a Bíblia ela é o único livro profético que existem profecias que se cumpriram, que estão se cumprindo e que irão se cumprir. É uma palavra milenar, a palavra do Senhor há 3.000 anos atrás, já comentamos sobre isso. E como ênfase o livro de Ezequiel, porque ele é um livro profético de visões que a partes já desse livro se cumpriram, alguns estão se cumprindo, estão iminentes, a se cumprir outras revelações. E nós, como cristãos que somos, precisamos estar alerta, porque a gente passa a vida inteira dizendo que Jesus virá, e nós não prestamos atenção nos sinais que também Ele prometeu em nos dar. E aí nós precisamos estar com nossos olhos bem abertos e com nossos ouvidos bem destampados para ver e ouvir os sinais e ficarem alerta, porque quando Jesus vir, não há tempo de arrependimento. A palavra de Deus diz que ele virá como ladrão. Você nunca sabe que dia o ladrão vai adentrar a tua casa. Por isso você tem que estar sempre preparado, reforçando a segurança em vigilância permanentemente. Assim nós temos que estar vigilante e sempre buscando cada dia mais segurança, os sinais, a garantia de que nós vamos sim ser chamados naquele dia para subir com Deus. Mas tudo isso acontecerá em um piscar de olho, para isso temos que estar preparados. Comentamos que sobre os acordos, né, que estão acontecendo, que é bíblico, é profético, os acordos que estão acontecendo ali nas terras de Israel, com os países árabes, os últimos acordos, e que aos olhos humanos, aos olhos do presidente Trump, é uma vitória, uma conquista, sim. Só que essa vitória também ela é uma conquista espiritual. Porque vou colocar algumas referências bíblicas de alguns livros que já prediziam os ocorridos ultimamente e que vão se revelar e que vão se manifestar, e nós temos que estar atento a isso. Vamos verificar algumas referências para que você possa examinar as escrituras. Assim, a própria escritura nos dá o direito de examinar e ver que tudo está se cumprindo e tudo irá se cumprir. Então você pode começar desde Gênesis, lá no capítulo 11, nos versículo 31, você pode começar lá Lucas 19, Isaías 66, do 8 ao 10, né? Ezequiel 39, 7 ao 8, que é o livro que nós estamos fazendo comentário, que tem as revelações, mas como você tem a Bíblia, você pode acompanhar em casa, né? Zacarias 22, os versículos 2 e 3, Joel, versículo 3, preste bem atenção nessas referências que eu vou dar e leia, examine e faça uma comparação dos acontecimentos atualmente nas terras de Israel. Salmos 83, de 1 a 18, Daniel 9, 27, né, que fala sobre as alianças. Também você preste muita atenção nas alianças que estão ocorrendo. E Levítico 25, 12, 13 e muitos outros versículos que que tem a base bíblica, revelatória, espiritual e os acordos literalmente acontecendo ultimamente, né? Oséias nós vamos ver 3, 4 também, você pode ler, mas Oséias já está mais paralelamente com o capítulo 40 de Ezequiel, que já é a revelação, já é a visão que Deus deu para Ezequiel de um templo. E vamos já adentrando falando que esse templo que Deus fala aqui ainda vai acontecer. E nós vemos que Israel teve um primeiro templo, foi destruído pelos babilônicos. Depois ele teve um segundo templo e foi destruído pelos romanos. E até hoje eles não têm
um templo de adoração. Porque no lugar onde que se era para construir o terceiro templo está a construção muçulmana, a pertencente ali os países inimigos. E então, para poder Israel ter o seu terceiro templo, é necessário que se remova aquela construção ali, para que Israel possa construir o terceiro templo de adoração exclusivo ao Senhor. E está, para você que vai examinar, examina Ezequiel 40, que está escrito, 40 está escrito assim, lá no versículo 4, você pode ler lá comigo, Ezequiel 44, e disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para se mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois a casa de Israel tudo quanto tu vires. Aqui é um anúncio que Deus está revelando para Ezequiel e mostrou como será esse terceiro templo. Está em Ezequiel 40. Você pode examinar, pode ler lá. Então, o nosso bate-papo faz um feedback com os acontecimentos atuais, né? Já comentamos que esses tratados, para quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem examina a Bíblia, verifica que esses tratados negociados pelo presidente Trump, nós podemos considerar entre aspas esses acordos, porque é bíblico. Muitos acordos, muitas nações irão unir-se a Israel, se fazendo de amigos. Por quê? Porque a ambição, porque a ganância, porque o foco desses países inimigos é requerer as terras de Israel, é requerer a capital de Jerusalém, para que seja colocado como na autonomia deles, na autoridade deles, como se fossem terras prometidas para eles, mas não. Nós sabemos que as terras de Israel foi feito um pacto perpétuo, foi um contrato assinado por Deus e Moisés e Abraão. São terras prometidas a Abraão. E Deus não vai abrir mão, Deus não vai dividir essas terras com ninguém, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. A glória de Israel, a glória de Jerusalém é de Deus. Mas muitas coisas ainda vão acontecer, porque é necessário que a maioria desses países inimigos se aliem a Israel, que para eles são seus inimigos mortais. E isso está acontecendo porque dia após dia as negociações continuam, as tentativas de acordo continuam, muitos foram fracassadas, mas muitas vão cumprir-se na Bíblia, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, numa dessas referências que eu passei, é que vai chegar um tempo em que essas nações vão se unir para destruir Israel. E como elas vão se unir? Através de acordos, através de pactos, através de negociações, porque a força maligna contra Israel é poderosa. Porque é bem lógico, é bem claro, a gente vê um país tão pequenininho, com muitas dificuldades naturais, mas um país que ele toma a atenção do mundo inteiro. Então tem muitas pessoas que dizem assim, mas o que está escrito na Bíblia foi escrito para Israel na época, foi escrito para Jerusalém. Sim, Jerusalém não era de Israel até 70 anos atrás, agora Israel esperou por 70 anos que essa capital viesse para eles, e eles tiveram a vitória. É de Israel a capital de Jerusalém, apesar dos palestinos querer dividir, mas as coisas de Deus não se dividem. As coisas de Deus nós temos que colocar no nosso entendimento que o que é de Deus, ele não vai dividir a terra dele, pactuada, com os inimigos do povo dele. Então nós temos que entender isso. E muitos não estão acompanhando os acontecimentos que está se revelando aqui na Bíblia Sagrada. Que você pode examinar esses versículos e livros que eu passei para vocês, que vocês vão ver que toda essa história atual tá comparada com a Bíblia Sagrada. É profético.
Então nós vemos que haverá esse tempo então em que os inimigos vão se aliar a Israel e possivelmente há o entendimento de que quando aparentemente estiver tudo lindo e maravilhoso, todo mundo se unidos, então será possível que palestinos, países inimigos, concorde, aceite, façam um pacto de demolir aquela construção que tem lá e realmente construir o terceiro templo de Israel. E há quem diga que biblicamente diz que nesse terceiro templo construído, o inimigo, eles vão sentar no púlpito, eles vão sentar no trono como Deus. Eles vão tentar controlar o mundo como Deus. Eles vão se fazer de Deus. Depois você lê e verifique isso. E nós estamos vendo acontecer isso. Porque se esses países que querem Israel, que querem Jerusalém para eles e não conseguiram até os dias de hoje, o que eles podem fazer? Unir-se a Israel, demolir como se fosse, já que eles estão acreditando que esse terceiro templo será para eles. Mas aí vai ser um momento em que quando eles estiverem achando que estão no domínio e no controle, vai ser quando Deus vai derramar a sua ira, a sua fúria contra os inimigos e todos aqueles que dividiram, que tentaram dividir as coisas que Deus pactuou. Porque como é que divide quando você faz um contrato de alguém perpetuamente, um contrato de uma casa, por exemplo, você compra uma casa de uma pessoa entre Maria e João, e de repente aquela casa pertence a Maria, mas João não tem direito àquela casa, e ele quer possuí-la de qualquer forma, não seja qual o custo. E juridicamente, dependendo da situação, se houver um pacto, se houver juridicamente legalizado, João não vai ganhar, não vai ter direito a essa casa, porque foi feito um contrato, foi feito um compromisso, a pessoa pagou o preço por aquela casa. Então a justiça sempre vai ficar do lado do certo. Então a justiça de Deus vai ficar do lado do certo, que é as terras prometidas a Abraão. E Deus vai manter o pacto com Abraão, porque Deus, já comentamos aqui que Deus não é Deus que minta, não é Deus que quebre contrato, que rescinda contrato. Deus não é esse tipo de gente. Ele fez um contrato com Abraão e ele vai honrar esse contrato das terras de Israel com Abraão. Mas aí o que tem tudo a ver isso com a Bíblia? Se você examinar a palavra do Senhor, você vai descobrir que o fim está próximo. Que esses sinais foram que Deus já prediz nos seus livros proféticos que iriam acontecer. E vemos que o povo é tão ruim, os inimigos de Israel é tão ruim, que eles permanecem no erro, eles permanecem na arrogância, eles permanecem matando, eles permanecem com doutrinas rigorosas, né? Nós podemos ver que a vida de muitas pessoas ali são sacrificadas. Nós podemos ver que em Cambu, né, as mulheres, elas têm que andar de burca. Eles humilham as mulheres ali. Na Índia, que é um país que também, naquelas proximidades, é um país que concorda com a inocência da criança, casar com inocente, sem experiência, sem desenvolvimento. Ali tudo vale, a ganância, o dinheiro, tudo vale ali, é o poder. Só que Deus está de olho em tudo isso. Deus não esqueceu do pacto que ele fez. E aí tem pessoas também que dizem, mas o que tem a ver nós com o povo de Israel? Eu acredito que não é difícil entender que Israel, ele é o nosso foco. Israel, ele é a menina dos olhos de Deus, e que através de Israel é que nós vamos receber os alertas. Porque
Como pode um país tão pequeno chamar a atenção do planeta inteiro? Porque Deus está nesse negócio. Deus está nesse contrato nas terras e até hoje será cumprida, querendo o homem ou não. E Deus vai agir. Então, nosso alerta é para que nós possamos estar sempre atentos às últimas notícias de Israel, porque as notícias de Israel é o foco do mundo inteiro. Há um interesse, porque é a terra prometida do Senhor. E é lógico que vai ter os inimigos que vão tentar quebrar esse contrato, vão querer desfazer, vão querer depois colocar na mídia, por exemplo, que Deus não existe, que Deus não é homem de compromisso, que Deus fez um contrato com Abraão e depois permitiu que houvesse quebra. Não. Quando isso tiver para acontecer, então Deus vai derramar a sua ira sobre os inimigos de Israel. Deus fará justiça, porque Deus ele é Deus de amor, mas ele é de justiça. E muitos não querem aceitar a justiça de Deus, achando que Deus apenas é amor. Realmente ele é um amor incomparável, incondicional. Mas ele tem uma balança que tem 2 pesos e 2 medidas. E ele faz a justiça dele querendo a gente aceitar ou não. O alerta hoje é que nós fiquemos em consonância com as revelações bíblicas, porque elas estão se cumprindo dia após dia. Amém?